Iniciação Antiga e Moderna. Quarto capítulo. A Arca da Aliança. Max Heidel. É digno de nota e de grande significado místico que o aroma do serviço voluntário seja representado pela doce fragrância do incenso, enquanto o odor do pecado, do egoísmo e das transgressões da lei, representados pelo sacrifício compulsório do altar do serviço, é nauseante. Não é necessário grande imaginação para entender que as nuvens de fumaça que subiam continuamente das carcaças queimadas dos animais sacrificados exalavam um cheiro enjoativo que causava repugnância. Por antítese, o incenso perpetuado oferecido no altar diante do segundo véu mostrava a beleza e sublimidade do serviço desinteressado, exortando assim o maçom místico, como um filho da luz, a evitar um e aderir ao outro. Entendemos também que o serviço não consiste apenas em realizar grandes feitos. Alguns heróis eram obscuros e comuns em suas vidas, e surgiram para a fama em decorrência de alguma ação notável num grande e memorável dia. Os mártires foram inseridos no calendário dos santos, porque morreram por uma causa. Mas o maior heroísmo, o grande martírio, é às vezes fazer as pequenas coisas que ninguém nota e sacrificar-se no simples serviço aos outros. Já sabemos que os véus na entrada do pátio exterior em frente à sala leste do tabernáculo eram confeccionados em 4 cores: azul, vermelho, púrpura e branco. Mas o segundo véu que dividia a sala leste do tabernáculo da sala oeste era diferente dos outros 2. Era bordado com figuras de querubins. Não consideraremos o significado desse fato até que vejamos o que representa a lua nova e a iniciação. Observamos agora o segundo compartimento do tabernáculo, a sala oeste, chamada o Santo dos Santos, ou Sancto Sanctorum. Atrás do segundo véu, dentro desta segunda divisão, nenhum mortal poderia passar, a não ser o sumo sacerdote. Mesmo assim, somente numa ocasião do ano, chamado Yom Kippur, o dia da expiação, após a mais solene preparação, e com a maior reverência e devoção, o mais santo de todos era revestido com uma solenidade de outro mundo. Era revestido de uma grandeza sobrenatural. O tabernáculo inteiro era o santuário de Deus, mas neste lugar sentia-se o imponente poder de sua presença, a morada excepcional da glória de Shekinah, e qualquer mortal tremia dentro deste recinto sagrado, como devia acontecer ao sumo sacerdote no dia da expiação. No mais ocidental extremo deste recinto, o extremo oeste do tabernáculo, encontrava-se a Arca da Aliança. Era um receptáculo côncavo que continha o pote de ouro do maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei que foram dadas a Moisés. Enquanto essa Arca da Aliança permanecia no tabernáculo no deserto, havia 2 estacas colocadas entre as 4 argolas da arca para que pudesse ser erguida e transportada imediatamente. Mas quando a arca chegou ao templo de Salomão, as estacas foram retiradas. Isto tem um significado simbólico muito importante. Sobre a arca inclinavam-se ajoelhados 2 querubins, e entre eles permanecia a sempre eterna glória de Deus. Aqui disse Deus a Moisés: Eu te encontrarei e me comunicarei contigo de cima do propiciatório, por entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. A glória do Senhor vista sobre o propiciatório tinha a aparência de uma nuvem. O Senhor disse a Moisés: Diz a Arão teu irmão que nunca entre no santuário que está dentro do véu diante do propiciatório que cobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Levítico, capítulo 16, versículo 2. Esta manifestação da divina presença foi chamada entre os judeus de a glória de Shekinah,
Sua aparência, sem dúvida, era de uma maravilhosa glória espiritual, a qual é impossível descrever em palavras. Fora da nuvem, a voz de Deus era ouvida com profunda solenidade quando era consultado em favor do povo. Quando o aspirante se qualifica para entrar nesse recinto atrás do segundo véu, encontrava tudo escuro à visão física, e era necessário que ele tivesse outra luz, a interior. Quando veio pela primeira vez à porta da sala leste do templo, estava pobre, nu e cego, pedindo luz. Apresentaram-lhe o pequeno lume que aparecia na fumaça do altar do sacrifício, e foi advertido que, para adiantar-se, deveria iluminar-se a si próprio com a chama do remorso pelas faltas cometidas. Mais tarde, foi-lhe mostrada a luz resplandecente da sala leste do tabernáculo, que procedia do candelabro de 7 braços. Em outras palavras, foi-lhe dada a luz da sabedoria, razão pela qual tem permissão para avançar no caminho. Também lhe pedem que, pelo serviço, ele desenvolva outra luz dentro e ao redor de si, o dourado manto nupcial, que é também a luz de Cristo do corpo-alma. Por uma vida de serviço, essa gloriosa substância alma envolve e amplia gradualmente toda a sua aura, tornando-a uma radiosa luz dourada. Só depois de ter desenvolvido essa iluminação interna é que poderá adentrar ao segundo recinto do segundo tabernáculo. Como o mais santo dos lugares, muitas vezes é dominado. Deus é luz, e se caminharmos na luz como Ele na luz está, seremos fraternais uns com os outros. Isto parece unicamente indicar a fraternidade dos santos, mas aplica-se também à fraternidade que temos com Deus. Quando o discípulo penetra no segundo tabernáculo, a luz dentro dele vibra com a luz da glória de Shekinah que está entre os querubins, e então ele compreende a fraternidade com o fogo do Pai. Assim como os querubins e o fogo do Pai, que flutua acima da arca, representam as hierarquias divinas que guiaram a humanidade durante sua peregrinação pelo deserto, assim também a arca que se encontra ali representa o homem no seu mais elevado desenvolvimento. Havia, como já sabemos, 3 objetos dentro da arca: o pote dourado do maná, a vara que floresceu e as tábuas da lei. Quando o aspirante chegava ao portão leste como um filho do pecado, a lei estava fora dele. Precisava de um mestre para trazê-lo ao Cristo. A lei era executada com extrema severidade, isto é, olho por olho, dente por dente. Cada transgressão resultava num castigo justo, e o homem encontrava-se circunscrito em todas as direções por leis que lhe ordenavam que fizesse as coisas certas e refreasse as más ações. Porém, quando através do sacrifício e do serviço ele estiver finalmente atingido o estágio de evolução representado pela Arca da Aliança oeste do tabernáculo, as tábuas da lei estarão dentro dele. Estará então emancipado de toda interferência externa referente às suas ações, não porque cumpra rigorosamente as leis, mas porque trabalha com elas. Do mesmo modo como aprendemos a respeitar o direito de propriedade dos outros, emancipando-nos do mandamento "não roubarás", também aquele que respeita conscientemente as leis não tem necessidade de um mestre externo, pois alegremente presta obediência em todas as coisas, porque ele é um servo da lei e trabalha com ela por escolha e não por coação. O pote dourado do maná. Manás, mens ou men, homem, são palavras associadas com maná. O maná que caía do céu é o espírito humano que desceu do céu para peregrinar através da matéria, e o pote dourado onde era guardado simboliza a aura dourada do corpo-alma.
Apesar da narrativa bíblica não estar rigorosamente com os acontecimentos, contém os fatos principais do maná místico que caiu do céu. Quando desejamos saber qual a natureza desse chamado pão, devemos recorrer ao 6º capítulo do Evangelho de João, que revela como Cristo alimentou a multidão com pães e peixes, simbolizando a doutrina mística dos 2000 anos que ele estava iniciando, pois nessa época o Sol, por precessão dos equinócios, começava a transitar pelo signo de Peixes, e o povo foi ensinado a abastecer-se pelo menos um dia na semana, sexta-feira, e também em certa época do ano, das panelas de carne que pertenciam aos egípcios ou antigos atlantes. Eles colocavam a água de peixes na porta dos templos e a hóstia virginal na mesa da comunhão diante do altar quando veneravam a Imaculada Virgem, que representa o signo de Virgem, que está em oposição ao signo de Peixes, e assim entravam em comunhão com o sol gerado por ela. Cristo também explicou em linguagem mística mais clara que o pão vivo ou maná, na verdade, era o ego. Essa explicação é encontrada no capítulo 6, versículos 33 e 35, onde lemos: Pois o pão do Senhor é o que desceu do céu e trará luz ao mundo. Eu sou Ego Sum, o pão da vida. Este é o símbolo do pote de ouro do maná que se encontrava na arca. Este maná é o ego, ou espírito humano, que dá vida aos organismos que vemos no mundo físico. Encontra-se oculto dentro de cada ser humano, e o pote dourado ou corpo-alma, o dourado manto nupcial, encontra-se também latente dentro de cada um. Ele torna-se mais consciente, brilhante e resplandecente pela alquimia espiritual, quando o serviço é transmutado em crescimento anímico. É a casa não construída pelas mãos eternas nos céus, vestimenta com a qual Paulo desejava ardentemente estar vestido, como disse na Epístola aos Coríntios. Todo aquele que se esforça em ajudar sem interesse seu semelhante acumula tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruí-los. Uma antiga lenda relata que quando Adão foi expulso do Éden, levou consigo 3 mudas da árvore da vida, que depois foram plantadas por Sete. Sete, o segundo filho de Adão, é, de acordo com a lenda maçônica, pai da hierarquia espiritual dos ecléricos, que efetuam um trabalho com a humanidade através do catolicismo, enquanto os filhos de Caim são os artífices do mundo. Estes são ativos na franco-maçonaria, promovendo o progresso material e industrial. Como os construtores do Templo de Salomão, o universo deviam ser. As 3 mudas plantadas por Sete tiveram uma importante missão no desenvolvimento espiritual da humanidade, e uma delas julgam-se ser a vara de Arão. No começo da existência concreta, a geração era realizada sob a sábia direção dos anjos, os quais favoreciam o encontro dos seres quando os raios interplanetários propiciavam o emprego da força criadora. E o homem foi também proibido de comer o fruto da árvore do conhecimento. A natureza daquela árvore foi claramente explicada pelas sentenças bíblicas. Adão conheceu Eva e ela concebeu Caim. Adão conheceu Eva e ela concebeu Sete. Como posso conceber se não conheço o varão? Foi a pergunta de Maria ao anjo Gabriel. Para a luz dessa interpretação, a afirmação do anjo não foi uma maldição. Morrendo morrerás, quando descobriu que seus preceitos foram descobertos, torna-se compreensível, pois os corpos gerados fora da influência cósmica não podem subsistir. Em consequência, o homem foi exilado do reino etérico das forças espirituais, Éden, onde cresce a árvore do poder vital. Foi exilado à existência concreta no corpo denso, que ele mesmo gerou para si. Isto foi realmente uma bênção? Pois quem de nós possui um corpo totalmente saudável e perfeito, segundo o nosso próprio julgamento, para poder viver nele para sempre? Por isso, a morte é um benefício e uma bênção.
tanto quanto nos possa capacitar a regressar aos reinos espirituais periodicamente, para aí construirmos melhores veículos para cada retorno à vida terrestre. Como disse Oliver Wendell Holmes, ó minha alma, constrói para ti mansões mais majestosas, enquanto as estações passam ligeiramente. Abandona o teu invólucro finalmente, deixa cada novo templo mais nobre que o anterior, com cúpula celeste, com domo bem maior, e que te libertes decidida, largando tua concha superada nos agitados mares da vida. No curso do tempo, quando aprendemos a evitar o orgulho e a luxúria da carne, o ato procriador cessará de esgotar nossa vitalidade. Então, a energia vital será usada para a regeneração, e os poderes espirituais, simbolizados pela vara de Arão, serão desenvolvidos. A vara de condão mágico, a lança santa de Percival, o rei do grau e a vara de Arão que floresceu são emblemas dessa divina força criadora que executa tais maravilhas, as quais chamamos milagres. Portanto, deixamos bem claro que ninguém que chegue a tal ponto na evolução, simbolizado pela Arca da Aliança na sala oeste do tabernáculo, usará esse poder para fins egoístas. Percival, o herói do mito da alma, ao vencer a tentação de Kundry e provar a si mesmo estar emancipado do maior de todos os pecados, os da luxúria, juntamente com a falta de castidade, recuperou a lança sagrada roubada pelo mágico Klingsor do vencido e impuro rei do Graal Afortas. Por muitos anos viajou pelo mundo, procurando encontrar novamente o castelo do Graal, e disse muitas vezes, acossado por inimigos, fui tentado a usar a lança em defesa própria, mas sabia que a lança sagrada nunca deveria ser usada para ferir, mas somente para curar. Essa é a atitude de todo aquele que desenvolve dentro de si a florida vara de Arão. Embora possa usar essa faculdade espiritual numa causa nobre, como promover pães à multidão, ele jamais pensará em transformar pedras em pão para matar a própria fome. Mesmo que seja pregado à cruz para morrer, não se livrará dela com o poder espiritual que adquiriu para salvar os outros do túmulo. Ainda que todos os dias sejam chamado de charlatão ou acusado de fraude, de modo algum usará o seu poder espiritual para dar um sinal que o mundo possa reconhecer que ele é um regenerado ou nascido do céu. Esta foi a atitude do Cristo Jesus, imitada por todo aquele que é um Cristo em formação.